Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 8 de setembro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Brasil deve colher a maior safra de grãos da história. É o que apontam estimativas da Conab e IBGE. Raíssa Lopes. O milho terá produção recorde. O trigo também vai ter a maior produção da história. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Internet 5G chega a mais 3 capitais. E vamos tirar as primeiras dúvidas sobre a nova tecnologia. Gabriela Noronha. A Anatel disponibilizou na internet uma lista de aparelhos homologados para navegar na nova frequência. Bicentenário da Independência do Brasil. Desfile de 7 de setembro, reinauguração do Museu do Ipiranga, coração de Dom Pedro I. Temas da entrevista do dia com o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, André Costa. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Os 200 anos da independência do Brasil foram celebrados por milhares de pessoas em todo o país. Nesta quarta-feira, desfiles em várias cidades brasileiras reuniram multidões para comemorar a data. Sobre o assunto, vamos conversar ao vivo com o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, André Costa. Boa noite, secretário. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Secretário, ontem milhares de pessoas estavam nas ruas para comemorar o Dia da Independência e a gente queria que o senhor então começasse fazendo para a gente um balanço de como o governo viu as manifestações populares, a presença das pessoas ontem. O 7 de setembro começou aqui em Brasília de maneira muito especial, logo no primeiro minuto, com um show piromusical, né, na Torre de TV. Então foi a grande abertura do dia do nosso bicentenário. No nosso país, nós tivemos manifestações cívicas, né, ou seja, os desfiles cívicos em várias cidades, capitais como no Rio de Janeiro, São Paulo e aqui no Distrito Federal, reuniram aí, você disse milhares, mas eu vou dizer milhões de brasileiros, patriotas, que voltando às ruas depois de 2 anos sem desfile, puderam manifestar todo o seu patriotismo, todo o seu amor pela nossa pátria. O senhor citou aí o início das comemorações à meia-noite, né? Falando dessa comemoração que teve aqui em Brasília, que foi um show de fogos de artifício, né? Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho como é que foi a organização desse show, quanto tempo durou, o que o público que esteve lá pôde ver já à meia-noite do dia 7 de setembro. A Secretaria Especial de Cultura e a Funarte organizaram esse evento, né, como realmente um marco inicial do dia 7 de setembro. É tradicional no nosso país, aliás, no mundo, a queima de fogos para celebrar um novo dia, para celebrar um novo ano. E nós celebramos, então, o nosso bicentenário, começando com esse show pirotécnico, chamado aí de piromusical, porque enquanto se entoava o hino da independência do Brasil, fogos de artifício queimavam em torno da Torre de TV, num espetáculo muito bonito. As pessoas que estavam em Brasília, já tinham vindo para o desfile na manhã do dia 7, puderam então ali assistir esse show maravilhoso. Agora, vamos voltar então a falar dos desfiles que aconteceram em várias cidades. Vocês têm uma estimativa de público desses desfiles? As estimativas de São Paulo e Rio ainda não chegaram oficialmente para a SECOM, mas aqui em Brasília, até por minha experiência atuando na esplanada dos ministérios, né, que o dimensionamento é feito muito por medição a partir dos quadrantes do gramado central. Então a gente ali calcula em torno de 1.200.000, 1.300.000 pessoas. E o presidente Jair Bolsonaro, obviamente, esteve lá, né, no desfile na quarta-feira cedo. O senhor poderia fazer uma avaliação desse desfile de bicentenário? Como já é sabido, a presença do presidente da República no desfile de 7 de setembro é quase que um ato ritualístico, né? Ou seja, existe toda um protocolo de participação de chefe de Estado,
uma vez que envolve, então, a representação cívica e também a representação militar. Como o presidente é o chefe supremo das forças militares, ele recebe ali as honras devidas ao cargo e a participação é bastante protocolar, né? Durante todo o evento, até que seja feita a apresentação por término do dispositivo, o presidente permanece no local. Pois é, o senhor falou aí um pouco dessa ritualística, né, que ocorre nos desfiles de 7 de setembro. Isso ajuda a despertar o patriotismo, a noção de pertencimento das pessoas? É muito importante para todo ser humano ter essa noção da sua história, saber de onde ele veio, até para saber também definir os rumos para onde ele vai. A simbologia do 7 de setembro ela é muito forte para nós, brasileiros, porque, vamos dizer assim, é o nascimento do Brasil como nação independente, onde se pode reafirmar os nossos valores, onde a gente ganha uma bandeira para poder simbolizar a todo o nosso povo, todo o nosso território. E conhecer a nossa história faz com que desperte no interior de cada um de nós, nas nossas emoções, essa valorização por todos aqueles que deram a sua vida, derramaram o seu suor no nosso país, para que hoje nós pudéssemos ser esse povo maravilhoso que nós somos. Agora, secretário, também para os 200 anos da independência, o coração de Dom Pedro I foi exposto no Palácio do Itamaraty, em Brasília, que foi um feito, né? Conseguir trazer esse coração para cá. O senhor pode explicar um pouquinho como é que foi feito esse transporte, como é que foi feita essa negociação? É muito interessante, como você lembrou, é um feito histórico e inédito, né? Em mais de 180 anos, o coração de Dom Pedro jamais tinha saído de Portugal, tinha saído da igreja onde ele fica ali exposto. E nós tivemos esse privilégio. Então, houve tratativas muito intensas com o governo português, com a curadoria do coração, e conseguimos, o povo português entendeu a importância desse coração de Dom Pedro vir para o Brasil e foi recebido aqui com todas as honras que ele merece. E ficou exposto ali no Itamaraty também de uma maneira muito simbólica, ladeado por dragões da independência. Os mesmos dragões que estavam junto com ele na hora do grito do Ipiranga. Já retornou o coração? Já. E muita gente visitou a exposição? Nós tivemos os dados, 8 mil pessoas, mais de 8 mil pessoas visitaram o coração de Dom Pedro. Agora, secretário, para realizar toda essa comemoração dos 200 anos da independência, foi preciso reunir diversos ministérios, né? Como é que foi feito todo esse trabalho de articulação? Já no ano passado foi criada uma comissão interministerial para o bicentenário. Então, reúne Casa Civil, Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, a Secretaria Especial de Comunicação Social e vários outros órgãos que teriam atuação durante as comemorações do bicentenário. Então, semanalmente, essa comissão se reunia, definia ali os rumos das celebrações, acertavam, ajustavam todos os detalhes para que pudesse ser materializado nessa semana. Secretário, vamos falar um pouquinho sobre o Museu do Ipiranga, porque ele ficou 9 anos fechado, né? E aí reabriu agora as portas ao público e é justamente o museu que conta a nossa história da independência, enfim. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho que foi feito para restaurar o museu. Graças aí os aportes da Lei Rouanet, foram investidos mais de 183 milhões nessa restauração. Isso permitiu que o acervo, mais de 3 mil peças do acervo fossem restauradas, entre elas o quadro de Pedro Américo sobre a independência, né, e permitiu a expansão do espaço, que mais que triplicou o número de salas de exposição. Então partimos aí de 12 para 49 salas. Isso é bastante significativo, né? E eu até pegando aqui os pontos importantes, foram ali criadas, né? A ampliação trouxe a criação de um auditório, de sala de exposição, cafeteria e livraria, que não tinham antigamente lá. Então, hoje a população vai poder desfrutar desse conforto também e observar ali as obras que foram restauradas durante esse período. O senhor pode falar um pouquinho do que o público vai poder conferir no museu, das obras mais importantes? O acervo ele inclui pinturas, esculturas, moedas, textos documentais, fotografias, objetos em tecido, madeira. Então, tudo que já tínhamos desses 3 mil itens que foram restaurados e mais outros itens que foram colecionados ao longo desse período e trazidos agora para o museu. Então, essa exposição ela também vai estar disponível virtualmente. Então, hoje a pessoa pode ir ao museu, mas também pode acessar e virtualmente fazer essa visita.
É um museu que não fica devendo nada, pelo visto, para os grandes museus do mundo, né? Não fica. E ali é uma forma de se reviver de fato a nossa história, né? É diferente a pessoa te contar uma história e você ver, poder até estar bem próximo daquelas peças sobre as quais você ouviu falar. Então, observando os documentos, as pinturas, aquilo é como que entrar numa imersão na história. Então, a sensação de visitar um museu é totalmente diferente de simplesmente ouvir a história contada, né? E o Museu do Ipiranga, ele é fundamental para contar a história do país, não é isso? Sim. Como a gente iniciou aqui, né? Lembrar a nossa independência, lembrar a origem e realmente o nascimento do país independente. Então, visitar o nosso museu é voltar no tempo e poder resgatar a nossa história e, como eu disse, daí a gente projetar o nosso futuro, com esse amor que a nossa pátria merece. Agora, secretário, a gente falou então do museu, das exposições. O que o senhor acha que fica aí de legado das comemorações dos 200 anos da independência? Eu costumo dizer que as coisas materiais, elas passam, caem em desuso, mas o sentimento que se tem, o privilégio que todos nós tivemos de viver esses 200 anos, de poder celebrar, parar para refletir um pouquinho sobre o que isso representa na nossa vida, às vezes até estudar o nosso sobrenome. A maioria dos nossos sobrenomes tem uma origem portuguesa. Então, você também parar um pouquinho para refletir sobre isso, sobre o quanto a nossa nação se abre para outros povos. Então, esse sentimento de integração, acho que valorizar esses sentimentos, deixar essa possibilidade que nós tivemos de vivenciar esses momentos tão importantes, marcados para sempre na nossa memória. Esse legado, esse sim pode ser transmitido de maneira muito eficiente, quando ainda agregada a possibilidade de se visitar um museu para a nossa posteridade, para os nossos descendentes. Tá joia, conversamos com o secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, André Costa. Muito obrigada, secretário, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. E para dar mais detalhes sobre o desfile de 7 de setembro, realizado ontem aqui em Brasília, é que conversamos agora há pouco com o secretário especial de Comunicação Social. Nós preparamos uma reportagem. Vamos ouvir. Em 2022, o desfile da Independência começou com uma novidade. A Esquadrilha da Fumaça, que tradicionalmente encerra as comemorações na Esplanada dos Ministérios, marcou sua participação na abertura da festa. O grupamento aéreo comemora 70 anos de formação e trouxe uma apresentação diferente. Os aviões A-29 Super Tucano liberaram fumaça nas cores da bandeira do Brasil. Flávio Varela, advogado, veio de Goiânia com a família para ver o desfile. A gente tenta sempre que possível acompanhar o desfile de 7 de setembro e ensinar para os nossos filhos o que é ser brasileiro. Tropas da Marinha, Exército e Aeronáutica participaram do desfile com forte presença de mulheres militares. Veículos e equipamentos de defesa desfilaram pela esplanada. Esta é a parte favorita da pedagoga baiana Eli Santana. Eu acho bonito os carros, os tanques, o vestimento dos policiais, das Forças Armadas. Eu acho muito emocionante. Forças de segurança também levaram viaturas, caminhões e aeronaves. Escolas carregaram a bandeira do Brasil. Clemência Barbosa, agente de saúde que mora em Brasília, se emocionou com o bicentenário. Estou fazendo parte disso, isso é a importância. Eu e minha família estamos aqui hoje, 200 anos, meu Deus. Então, estou fazendo a minha história. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da data. É uma data marcante para nós. Eu lembro do Sesc Centenário, em 72, eu lá na longínqua Eldorado Paulista. E 50 anos passaram muito rápido. Então o povo brasileiro, que hoje está indo às ruas para festejar 200 de independência e uma eternidade de liberdade. Representantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, compareceram ao desfile, entre eles o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Reportagem Lorena Pacheco. E também ontem foram comemorados os 100 anos da primeira transmissão de rádio oficial no Brasil. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, responsável pela produção aqui da Voz do Brasil do Poder Executivo, realizou um evento no Teatro Municipal do Rio de Janeiro na noite de ontem para celebrar a data. A música
música que você ouve todo dia na abertura da Voz do Brasil é da ópera O Guarani, de Carlos Gomes. Trechos da composição foram escolhidos para celebrar os 100 anos da primeira transmissão radiofônica, comemorados nesta quarta-feira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A presidente do teatro, Clara Paulino, ressaltou a importância histórica da apresentação. Aqui no Teatro Municipal foi comemorado o centenário da independência, com a primeira transmissão de rádio ao vivo. A gente repete esse fato fazendo um trecho do Guarani, que foi exatamente a ópera transmitida, né? Não à toa até hoje essa música é a que inicia a Voz do Brasil. Além da apresentação de música clássica, o evento organizado pela Empresa Brasil de Comunicação destacou o papel do rádio no país, mostrando que, além de música, o veículo marcou também o jornalismo. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter S, o testemunho ocular da história. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. E que encantou o ouvinte com as radionovelas. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade. E durante o futebol, o torcedor não desgrudava do rádio esperando o grito de campeão. Durante o evento foi lembrada a declaração de Edgar Roquete Pinto, considerado o pai da radiodifusão no país. Não haverá mais vila ou povoação isolada do resto do Brasil. Estou convencido de que prestaremos todos um grande serviço ao Brasil. O presidente da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, Glenn Valente, destacou a importância do rádio no país. A gente tem essa mescla de plataformas, mas o rádio ainda é o rádio, vai continuar sendo rádio, vai ter essa sobrevivência por muitos anos, porque as pessoas gostam de escutar rádio, então ele vai continuar escutando, independente da plataforma, e aqui a gente vai estar aqui sempre prestando esse serviço de trazer música clássica de qualidade para a população brasileira. A Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense também se apresentou interpretando Choros 6, de Heitor Villa-Lobos. Além disso, os Correios lançaram um selo comemorativo pelos 100 anos de rádio no Brasil. Reportagem Luciana Vasconcelos. O Brasil deve colher a maior safra de grãos da história. Você ouve daqui a pouco detalhes sobre as estimativas divulgadas pela Conab e IBGE. O governo brasileiro decretou hoje luto oficial de 3 dias pelo falecimento da rainha do Reino Unido, Elizabeth II. A rainha morreu aos 96 anos. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que Elizabeth II era mulher extraordinária e singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à pátria seguirá inspirando o mundo. Fortaleza, Recife e Natal são as mais recentes capitais que passaram a contar com a internet móvel 5G. De acordo com a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, todas as capitais do país deverão contar com o serviço até o fim de novembro. E para quem está começando a usar o 5G, é hora de tirar algumas dúvidas sobre a nova tecnologia. Com a chegada da tecnologia 5G a Natal, no Rio Grande do Norte, Recife, em Pernambuco e Fortaleza, no Ceará, o número de capitais conectadas à internet de quinta geração chega a 15. O início da operação do 5G no Brasil ocorreu no dia 6 de julho, com a ativação do sinal em Brasília. A promessa é de mais velocidade para baixar e enviar arquivos, menor tempo de resposta entre diferentes dispositivos e conexões mais estáveis. Mas a novidade ainda gera dúvidas. O brasiliense Vitor Gonçalves Santos conta que ainda não conseguiu conectar no 5G no bairro onde mora, no Distrito Federal. Eu não sei se aonde eu moro vai pegar, por exemplo, porque eu sei que a distância é curta do alcance do 5G. Segundo Vinícius Caran, superintendente de outorgas da Agência Nacional de Telecomunicações, depois que o sinal é liberado numa cidade, a expansão do 5G ocorre aos poucos. As empresas vão ampliando, tem um cronograma de 4 anos para ter uma plenitude da cobertura 5G igual ao do 4G. Vinícius Caran diz ainda que o usuário precisa também ter um celular habilitado. A Anatel disponibilizou na internet uma lista de aparelhos homologados para navegar na nova frequência. Tem 83 modelos já
certificados pela Anatel, e grande parte das operadoras já está vendendo grande portfólio em suas lojas, mais de 70% desses aparelhos. Já o estudante Ramon Marcial ainda tem dúvidas sobre a velocidade de conexão. Estou esperando aí, deve ser tecnologia boa, deve ser mais veloz, né? Sinceramente, eu não vi muitas coisas sobre ainda não. Segundo Vinícius Caran, a nova tecnologia vai revolucionar a internet no país. Você tem um smartphone compatível, você vai acessar a sua rede social com taxas 20 vezes superiores. Quem quer fazer, por exemplo, uso de games vai poder usar uma velocidade maior e uma latência menor. Então a gente sabe que o 5G também vai ajudar novos empregos, porque vai melhorar o avanço, a tecnologia, a digitalização para a indústria 4.0, para a parte automobilística, para a saúde e educação. Cabe à Anatel liberar a ativação do 5G. Para isso é necessário que as operadoras obedeçam a alguns critérios, como instalação de antenas na quantidade mínima exigida pelo edital e a distribuição de kits de recepção do novo sinal das TVs parabólicas à população de baixa renda inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. A implantação do sinal em todas as principais capitais brasileiras deve ser realizada até o final de novembro. Reportagem Gabriela Noronha. A lista de aparelhos homologados para a tecnologia 5G pode ser acessada na página da Anatel na internet, em gov.br/Anatel. O Brasil deve bater recorde histórico na produção de grãos. É o que prevêem as estimativas de safra divulgadas hoje, tanto pela Conab quanto pelo IBGE. Os principais destaques são a soja e o milho. Devem ser produzidos mais de 271 milhões de toneladas de grãos. Mesmo com uma queda de 10% na produção em relação à última safra, a soja segue como principal produto cultivado. Devem ser colhidos 125 milhões de toneladas de grãos, apesar da colheita ter sido prejudicada pelas altas temperaturas no Paraná, Santa Catarina e em parte do Mato Grosso do Sul. Já o milho terá produção recorde, 30% maior do que o ciclo anterior, e deve chegar a 113 milhões de toneladas. O trigo também vai ter a maior produção da história, com colheita superior a 9 milhões de toneladas. A área plantada no Brasil nesta safra chegou a 74 milhões de hectares, 6% maior do que a anterior. Essa é a maior colheita já registrada dentro da série histórica de produção de grãos no Brasil, como conta o diretor-presidente da Conab, Guilherme Ribeiro. Os dados confirmam que, embora tenhamos passado por adversidades climáticas em regiões produtoras, principalmente nos estados da região sul, esta é a maior safra já produzida em 46 anos de acompanhamento. O IBGE, que tem uma metodologia diferente para o cálculo da safra, também divulgou a previsão de produção de cereais, leguminosas e oleaginosas para 2022. A safra deve ser de mais de 261 milhões de toneladas, 3,3% maior do que a de 2021. O arroz, o milho e a soja, os três principais produtos desse grupo, somados, representam mais de 90% da colheita. Carlos Barradas, gerente do Levantamento Sistemático de Produção Agrícola do IBGE, garante que o Brasil vai produzir arroz e feijão suficientes para abastecer o mercado. Para o arroz, estimamos 10,6 milhões de toneladas de produção e para o feijão, 3,1 milhões de toneladas. Tanto a produção de arroz quanto a de feijão deve atender ao consumo do mercado brasileiro em 2022. O cálculo do IBGE é feito com base na produção de janeiro a dezembro. Reportagem Raíssa Lopes. Já a estimativa da safra Conab traz um panorama do início do ciclo de produção a partir do mês de outubro. Ao todo, são 12 levantamentos mensais, com o último encerrando o ano safra no mês de setembro. Mais de 400 mil títulos de propriedade de terra foram emitidos pelo INCRA entre 2019 e 2022. De acordo com o Instituto, somente este ano foram beneficiados 125 mil produtores rurais. Os estados com maior número de agricultores regularizados são Pará, Maranhão, Bahia e Mato Grosso. Segundo o INCRA, a simplificação de processos por meio da tecnologia acelerou a titulação das ocupações em terras públicas e assentamentos da reforma agrária. 1.200.000 estudantes que contrataram financiamento estudantil na Caixa Econômica Federal vão poder renegociar suas dívidas. O banco lançou o aplicativo Fiéis Caixa para facilitar o acesso a esse
esses e outros serviços, como consulta de dados do contrato e geração de boletos. O aplicativo, que já está disponível para download nos sistemas Android e iOS, deve beneficiar 1.800.000 clientes. Estudantes já podem conferir o resultado da segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos. Os pré-selecionados já podem fazer a confirmação das informações prestadas no momento da inscrição. O prazo vai até o dia 13 de setembro. O resultado pode ser acessado pela internet em acessounico.mec.gov.br/ProUni. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.